casa de areia e sangue. O verão chegou mais quente do que nunca. O asfalto fervia sob os pneus do carro enquanto seguíamos pela estrada costeira, o mar azul brilhando à nossa direita. O vento quente entrava pelas janelas abertas, carregando o cheiro salgado das ondas. Éramos 8 amigos. Eu, Aline, Matheus, Diego, Júlia, Rafaela, Bruno e Eric. Desde o ensino médio, prometíamos fazer uma viagem juntos antes da vida adulta nos engolir de vez. Quando Bruno nos contou sobre a casa de praia da família dele, isolada numa faixa de areia quase deserta, parecia a oportunidade perfeita. A casa ficava no final de uma trilha de terra, escondida entre dunas e vegetação seca. Assim que estacionamos, todos desceram animados, tirando fotos, brincando com as malas. Mas eu senti um arrepio estranho. A casa era grande, de madeira envelhecida pelo sal e pelo tempo, com varandas amplas que davam para o mar. No fim da praia, algumas pedras formavam um pequeno penhasco, onde as ondas batiam com força. Era um lugar lindo, mas havia algo silencioso demais. Aline, minha melhor amiga, me cutucou. Ei, Alice, para de viajar. O que foi? Hesitei. Nada. Só... Essa casa parece que já viu coisa demais. Ela riu. Você lê terror demais. Talvez ela estivesse certa. Dentro da casa, tudo cheirava a madeira velha e maresia. Os móveis eram antigos, pesados, e as janelas grandes deixavam o sol entrar de maneira quase melancólica. Na parede da sala, uma foto antiga mostrava uma família. Um homem, uma mulher e um menino pequeno, todos sérios, olhando diretamente para a câmera. Bruno franziu a testa ao vê-la. Estranho. Não lembro dessa foto aqui. Júlia, sempre curiosa, pegou o quadro. Quem são eles? Sei lá. A casa era do meu avô antes de passar para o meu pai. Talvez antigos donos. Gente, chega de mistério, disse Matheus, jogando a mochila no sofá. Viagem é para curtir. Vamos pegar as cervejas e cair na piscina. A tarde passou rápido. Mergulhamos no mar, fizemos churrasco, rimos até a barriga doer. Por um momento, esqueci da estranheza que senti ao chegar, mas então veio a noite. E foi quando tudo começou. A primeira coisa estranha aconteceu por volta das 2 da manhã. Eu estava deitada na rede da varanda, sentindo a brisa morna, quando ouvi um sussurro, baixo, arrastado, como se alguém falasse logo atrás de mim. Me virei depressa. Nada. Só a praia deserta, a lua refletindo no mar. A porta se abriu com um rangido e Aline saiu, esfregando os olhos. O que você está fazendo aqui fora? Achei que tivesse ouvido algo. Ela suspirou, encostando-se no batente da porta. Você realmente precisa parar com esses livros de terror. Antes que eu respondesse, o vento soprou forte. O quadro dentro da casa caiu no chão com um estrondo. Júlia e Bruno apareceram do quarto assustados. O que foi isso? Bruno pegou a foto do chão. O vidro estava quebrado, mas o estranho não era isso. O menino na foto. Ele não estava mais lá. O espaço onde ele deveria estar era apenas um borrão escuro. Diego riu, tentando disfarçar o nervosismo. Isso é zoeira de vocês, né? Mas ninguém estava rindo. Naquela noite eu não dormi. Na manhã seguinte, Rafaela não apareceu para o café. Ela deve estar dormindo, disse Matheus, dando de ombros. Mas quando fomos ao quarto dela, a cama estava arrumada. Nenhum sinal de que alguém dormiu ali. E sua mala ainda estava no canto. Os celulares estavam sem sinal, então decidimos procurar pela praia. Caminhamos até as pedras, chamando seu nome. Nada. Foi Diego quem encontrou. O colar de Rafaela, preso na madeira envelhecida do pier, com um filete de sangue ao lado. Aline me olhou, seu rosto branco como papel. Alice. E então ouvimos o sussurro, mais alto dessa vez, atrás de nós. Nos viramos ao mesmo tempo. E lá, de pé na areia molhada, estava o menino da foto.
Ele nos olhava com olhos fundos e vazios. Sua pele estava molhada, seu cabelo pingando água salgada. Diego deu um passo para trás. Quem é você? O menino inclinou a cabeça. Então abriu a boca. Mas o som que saiu não era de uma criança. Era um grito. Um lamento de dor, de desespero. O som de 1000 vozes afogadas. As ondas subiram repentinamente, cobrindo nossos pés. E quando olhamos de novo, ele tinha sumido. Corremos de volta para a casa. Mas quando chegamos, Bruno e Júlia também não estavam mais lá. O desespero tomou conta. A cada hora que passava, mais um de nós desaparecia. Mateus sumiu na cozinha, Aline no banheiro. Eu e Diego fomos os últimos. A cada vez que alguém sumia, o mar ficava mais alto. A casa se enchia de umidade. Era como se algo estivesse levando todos para a água. E então, a última peça do quebra-cabeça caiu. Diego achou um jornal velho dentro de um armário. A manchete dizia: família morre afogada após criança cair no mar durante tempestade. A foto do artigo era a mesma da moldura. Meu Deus, Diego murmurou. A casa, a praia, tudo estava amaldiçoado. Eles não queriam que ninguém fosse embora. E então, a última onda veio. Eu vi Diego ser puxado para o chão, como se mãos invisíveis o arrastassem. Tentei correr, mas já era tarde. A água invadiu a casa, subindo até os joelhos, até a cintura, até o pescoço. Os sussurros ficaram ensurdecedores. E então, o mar me levou. A água salgada envolveu meu corpo, puxando-me para as profundezas. Tentei lutar, mas as mãos invisíveis me seguravam com uma força sobrenatural. O som dos sussurros ecoava em minha mente, misturando-se ao rugido das ondas. Meus pulmões queimavam e minha visão escureceu. Mas então, algo mudou. De repente, a pressão da água desapareceu. Eu não estava mais no mar. Estava de pé em um lugar escuro e silencioso, como se estivesse em um vazio. A escuridão era absoluta, mas eu podia sentir uma presença ao meu redor. Era como se o próprio ar estivesse vivo. Alice. Uma voz sussurrou, suave e familiar. Meu coração acelerou. Era a voz de Aline. E então, uma por uma, as vozes dos meus amigos começaram a ecoar no escuro. Eles estavam aqui, em algum lugar. Onde estamos? Perguntei, minha voz tremendo. Você precisa entender. A voz de Bruno respondeu, distante, mas clara. Nós nunca estivemos realmente lá. Confusa, tentei me mover, mas minhas pernas não respondiam. De repente, fragmentos de memórias começaram a surgir em minha mente. Cenas que não faziam sentido. Um acidente de carro na estrada costeira, luzes brilhantes, gritos. E então, a verdade veio como um choque. Nós morremos? Sussurrei, sentindo um frio percorrer minha espinha. Sim. A voz de Diego soou triste. O carro capotou, ninguém sobreviveu. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. A casa de praia, o mar, os desaparecimentos, tudo era uma ilusão. Um limbo criado por nossas mentes, tentando processar o que havia acontecido. A família na foto, o menino, o mar que nos engolia, eram símbolos de nossa própria tragédia. E agora? Perguntei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Agora, você precisa escolher. A voz de Júlia era suave, quase maternal. Você pode ficar aqui, conosco, ou seguir em frente. A escuridão começou a se dissipar, revelando uma luz dourada ao longe. Era quente, convidativa. Mas ao meu redor, senti a presença dos meus amigos, como se estivessem me segurando. Eu não quero ir sozinha, disse, minha voz quebrada. Você não está sozinha. A voz de Mateus respondeu. Nós estamos aqui, sempre estivemos. E então, entendi.
A casa de areia e sangue não era uma maldição. Era um reflexo de nossas próprias almas, presas entre o mundo dos vivos e o que vem depois. O mar não era nosso inimigo, era apenas o caminho para o que estava além. Com um último suspiro, fechei os olhos e deixei a luz me envolver. As vozes dos meus amigos se misturaram ao som das ondas, e eu soube que, onde quer que estivéssemos, estaríamos juntos. Acordei no hospital na mesa de cirurgia. O acidente realmente foi grave, e nenhum dos meus amigos sobreviveram, soube mais tarde. Apenas eu sobrevivi. Hoje estou numa cadeira de rodas, mas vivi para contar minha experiência de quase morte. O bar da estrada. A estrada era longa e solitária, como sempre são as estradas do interior de Minas Gerais. Eu, Lúcia Martins, 42 anos, dirigia há horas, tentando deixar para trás uma semana que parecia ter durado uma eternidade. A cidade, grande, o trabalho, as contas, o divórcio, tudo isso ficava cada vez mais distante no retrovisor, mas ainda ecoava na minha mente como um sussurro insistente. Precisava de um lugar para descansar, para respirar, mesmo que por alguns minutos. Foi então que avistei o bar. Um lugar simples, quase escondido entre as árvores, com uma placa desbotada que dizia O Recanto. O nome parecia irônico, considerando o quão isolado ele estava. Estacionei o carro na frente, observando o prédio de madeira envelhecida e as janelas embaçadas. Um farol solitário balançava ao vento, projetando sombras que dançavam na parede. Algo naquele lugar me fez hesitar, mas a exaustão falou mais alto. Ao entrar, o cheiro de café fresco e madeira envelhecida invadiu minhas narinas. O bar era pequeno, com mesas de madeira rústica e cadeiras desgastadas pelo tempo. No balcão, um homem idoso, que eu logo descobriria ser o Sr. André, limpava um copo com um pano que já havia visto dias melhores. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, seus olhos profundos e escuros parecendo enxergar mais do que eu gostaria. "Boa tarde, senhora. O que vai ser?" perguntou ele com uma voz rouca que parecia carregar histórias não contadas. "Um café, por favor", respondi, sentando-me em um banco próximo ao balcão. Enquanto ele preparava a bebida, meus olhos percorreram o ambiente. Havia poucas pessoas ali. 2 homens sentados em uma mesa no canto, conversando em voz baixa. Um deles, mais alto e de aparência severa, parecia estar na casa dos 50 anos. O outro, mais jovem, talvez uns 30, tinha um ar inquieto, como se estivesse sempre prestes a se levantar. O Sr. André me entregou o café, e ao fazer isso, seus dedos gelados tocaram os meus por um instante, causando um arrepio que percorreu minha espinha. "Viajando sozinha?" ele perguntou, fixando-me com um olhar que parecia querer desvendar meus segredos. "Sim, só passando por aqui", respondi, evitando dar detalhes. Algo naquele homem me deixava desconfortável, mas não conseguia dizer o quê. Ele assentiu, como se entendesse algo que eu mesma não compreendia, e voltou a limpar os copos. Enquanto isso, os 2 homens no canto pareciam observar minha presença, trocando olhares discretos. O mais jovem, Pedro, como eu mais tarde descobriria, parecia especialmente nervoso, seus dedos batendo incessantemente na mesa. O outro, Afonso, mantinha uma postura rígida, como se estivesse sempre em alerta. Tentei me concentrar no café, mas o silêncio pesado do bar era perturbador. O vento lá fora começou a ganhar força, e as árvores próximas sussurravam como se estivessem contando segredos antigos. Foi então que percebi algo estranho. Uma porta no fundo do bar, trancada com um cadeado enferrujado. Havia algo naquela porta que me chamava a atenção, como se ela guardasse algo que não deveria ser visto. "O que tem ali?" perguntei ao Sr. André, tentando parecer casual. Ele parou de limpar o copo por um momento, seus olhos escuros fixando-se em mim. "Só um porão antigo. Não usamos mais", respondeu, mas sua voz tinha uma firmeza que parecia querer encerrar o assunto. Antes que eu pudesse perguntar mais, o barulho de um trovão ecoou lá fora.
e a chuva começou a cair pesadamente. O Sr. André olhou para a janela, quase como se estivesse esperando por aquilo. Vai ser difícil seguir viagem com essa tempestade, comentou ele, sem tirar os olhos da chuva. Melhor esperar passar. Eu concordei, mas algo naquele lugar, naquela porta, naqueles homens, no olhar do Sr. André, me fez querer sair dali o mais rápido possível. No entanto, a tempestade parecia ter outros planos para mim. E enquanto a chuva batia no telhado, eu não podia deixar de sentir que aquela noite seria muito mais longa do que eu imaginava. O café estava amargo, mas eu continuei tomando, mais por algo para fazer do que por vontade. A chuva batia forte no telhado e o vento uivava lá fora, como se tentasse entrar no bar. O Sr. André continuava atrás do balcão, limpando os mesmos copos de antes, como se aquela fosse a única tarefa que importasse. Seus olhos, no entanto, pareciam sempre voltados para mim, mesmo quando ele olhava para outro lugar. "Mora por aqui?" Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio pesado. "Não, só estou de passagem", respondi, tentando manter a conversa superficial. "Voltando para casa." Ele assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já sabia. "Essa estrada é perigosa à noite", comentou ele, colocando o copo que limpava de volta na prateleira. "Já aconteceram coisas ruins por aqui." Não pude evitar sentir um frio na espinha. A maneira como ele falou aquilo, quase como um aviso, me deixou desconfortável. Decidi mudar de assunto. "O bar é antigo?" Perguntei, olhando ao redor. As paredes de madeira escura estavam cobertas por fotos desbotadas e cartazes antigos, alguns tão velhos que mal dava para ler. "Mais de 40 anos", respondeu ele com um orgulho discreto na voz. "Já vi muita coisa nesse tempo. Muita gente passou por aqui." Ele parou por um momento, como se estivesse revivendo memórias, e então continuou. "Alguns ficaram. Outros seguiram viagem." Havia algo na maneira como ele disse, "seguiram viagem", que me fez pensar que ele não estava falando apenas de pessoas que continuaram seu caminho. Tentei não dar muita importância, mas não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais naquela história. Enquanto isso, os dois homens no canto, Afonso e Pedro, continuavam em silêncio, mas eu percebia que eles também estavam, ouvindo a conversa. Pedro, o mais jovem, parecia especialmente inquieto, seus dedos batendo na mesa como se estivesse contando os segundos. Afonso, por outro lado, mantinha uma postura rígida, seus olhos fixos em mim, como se estivesse avaliando cada movimento que eu fazia. "E essa porta?" perguntei, apontando para a porta trancada no fundo do bar. "O que tem lá?" O Sr. André parou de limpar o copo que segurava e olhou para a porta, como se ela fosse um fantasma que ele preferia não enfrentar. "Só um porão antigo", respondeu ele, com uma voz que tentava soar casual, mas que não conseguia esconder uma certa tensão. "Não usamos mais. Está trancada há anos." "Por que trancada?" insisti, incapaz de conter minha curiosidade. Ele hesitou por um momento, seus olhos escuros fixando-se em mim. "Algumas coisas são melhor deixar quietas", disse ele, com uma firmeza que deixou claro que o assunto estava encerrado. Mas aquela resposta só aumentou minha curiosidade. Por que trancar um porão? O que ele estava escondendo? E por que aqueles dois homens no canto pareciam tão interessados na conversa? Foi então que Pedro, o mais jovem, levantou-se abruptamente, fazendo a cadeira ranger no chão de madeira. "Preciso de ar", murmurou, dirigindo-se para a porta da frente. Afonso tentou detê-lo com um gesto, mas Pedro ignorou, abrindo a porta e deixando entrar uma rajada de vento frio e chuva. Ele saiu e a porta se fechou atrás dele com um baque surdo. O bar ficou em silêncio por um momento, até que o Sr. André suspirou, como se aquela cena fosse algo comum. "Ele não vai longe", comentou ele, voltando a limpar os copos. "A tempestade está forte." Afonso não disse nada, mas seus olhos continuavam fixos em mim, como se eu fosse uma peça em um quebra-cabeça que ele estava tentando resolver. Decidi que era melhor não perguntar mais nada. Algo naquele lugar, naquelas pessoas, me dizia que eu estava mexendo em coisas que deveria deixar quietas. Mas ao mesmo tempo,
Não conseguia ignorar a sensação de que havia algo errado ali, algo que eu precisava descobrir. A chuva continuava lá fora, e eu me vi presa naquele bar, com o Sr. André e Afonso, enquanto Pedro desaparecia na tempestade. E no fundo do bar, a porta trancada parecia sussurrar, como se guardasse segredos que não queriam ser revelados. A tempestade lá fora parecia ter vida própria. O vento uivava como um animal ferido, e a chuva batia nas janelas com uma força que ameaçava quebrá-las. Eu me sentei em uma das mesas perto do balcão, tentando ignorar a sensação de que algo estava muito errado naquele lugar. O Sr. André continuava atrás do balcão, agora ocupado com uma velha cafeteira que parecia ter mais anos do que ele. Afonso, o homem severo, ainda estava sentado no canto, seus olhos fixos em mim como se eu fosse uma ameaça. Pedro, o mais jovem, havia saído há alguns minutos, e eu não conseguia parar de pensar nele. O que ele estava fazendo lá fora, naquela tempestade? Por que ele parecia tão nervoso? E por que Afonso não foi atrás dele? Ele vai voltar, disse o Sr. André, como se tivesse lido meus pensamentos. Pedro sempre volta. Havia algo na maneira como ele falou aquilo que me deixou ainda mais inquieta. Sempre volta? Quantas vezes Pedro havia feito isso antes? E por que ele precisava de ar em um lugar tão aberto quanto aquele? Decidi não perguntar. Em vez disso, peguei meu celular para verificar se havia sinal, mas a tela continuava mostrando a mesma mensagem, sem serviço. Suspirei, frustrada, e guardei o aparelho no bolso. Estava presa ali, pelo menos até a tempestade passar. Foi então que as luzes do bar piscaram. 1, 2 vezes, e então apagaram completamente, mergulhando o lugar em uma escuridão quase total. O único clarão vinha dos relâmpagos lá fora, que iluminavam o interior do bar por breves instantes, como flashes de uma câmera. Acontece sempre nessas tempestades, disse o Sr. André, sua voz calma contrastando com a escuridão. Já devia estar acostumado. Ele acendeu uma lanterna que estava embaixo do balcão, projetando uma luz fraca que mal alcançava as paredes. A sombra do Sr. André na parede parecia maior do que ele realmente era, como se estivesse se esticando para me alcançar. Vou ver se consigo ligar o gerador, disse ele, dirigindo-se para a parte de trás do bar, onde ficava a porta trancada. Eu fiquei sozinha com Afonso, que ainda estava sentado no canto, seus olhos brilhando na penumbra. Ele não disse nada, mas sua presença era opressiva, como se estivesse me observando, esperando que eu fizesse algo errado. Foi então que ouvi um barulho. Era baixo, quase imperceptível, mas vinha da porta trancada. Parecia um arranhão, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Meu coração acelerou e eu me levantei, olhando para a porta. Afonso também pareceu ouvir, porque seus olhos se voltaram para lá, e ele finalmente quebrou o silêncio. Não se meta, disse ele, sua voz grave e carregada de aviso. Mas eu não conseguia ignorar. O barulho continuou, mais insistente agora, e eu me vi caminhando em direção à porta, quase sem perceber. A lanterna do Sr. André ainda estava sobre o balcão, e eu a peguei, iluminando a porta trancada. O cadeado enferrujado parecia frágil, como se pudesse ser arrancado com um puxão. "O que tem lá?" perguntei, minha voz tremendo um pouco. Afonso não respondeu, mas eu ouvi sua cadeira ranger quando ele se levantou. Ele estava vindo em minha direção, e eu não sabia se isso era um alívio ou uma ameaça. Foi então que o barulho parou. O silêncio que se seguiu foi quase pior, como se algo estivesse esperando, observando. Eu me afastei da porta, mas não consegui tirar os olhos dela. Algo naquele lugar, naquela porta, me dizia que eu estava perto de descobrir um segredo que não deveria ser revelado. O Sr. André voltou, carregando uma pequena lanterna à pilha. "O gerador não vai ligar", disse ele, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. "Vamos ter que esperar a tempestade passar." Ele olhou para a porta trancada e então para mim, como se soubesse o que eu tinha ouvido.
Seus olhos escuros pareciam dizer: não pergunte, não se meta. Mas era tarde demais. Eu já estava envolvida, mesmo sem saber como. E enquanto a tempestade continuava lá fora, eu não podia deixar de sentir que algo muito pior estava prestes a acontecer. A tempestade lá fora não dava sinais de que iria acabar. O vento continuava uivando, e a chuva batia nas janelas com uma força que parecia querer entrar. Dentro do bar, a lanterna do Sr. André projetava sombras que dançavam nas paredes, criando formas que minha mente insistia em transformar em algo ameaçador. Eu ainda estava de pé perto da porta trancada, a lanterna na mão, tentando entender o que havia causado aquele barulho. Afonso estava agora a poucos passos de mim, com seus olhos fixos na porta. Ele não disse nada, mas sua postura era clara. Ele não queria que eu me aproximasse dali. O Sr. André, por sua vez, parecia mais calmo, como se já tivesse visto aquela cena muitas vezes antes. "É melhor sentar, senhora", disse ele com uma voz que tentava soar tranquilizadora, mas que só aumentava minha inquietação. "A tempestade vai passar logo." "O que tem lá?" Perguntei novamente, ignorando sua sugestão. Eu ouvi algo. "Alguém está lá dentro?" O Sr. André trocou um olhar rápido com Afonso, e então suspirou, como se estivesse cansado de minha insistência. "Já te disse, é só um porão antigo. Ninguém está lá", respondeu ele, mas sua voz não era convincente. "Então, por que está trancada?" Insisti, apontando para o cadeado enferrujado. "E por que eu ouvi barulhos?" Foi Afonso quem respondeu. "Algumas coisas são melhor deixar quietas", disse ele, repetindo as palavras do Sr. André. "Não se meta onde não é chamada." Havia uma ameaça velada em sua voz, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Mas, ao mesmo tempo, minha curiosidade era maior do que meu medo. Algo naquele lugar, naquela porta, me dizia que eu precisava descobrir a verdade. Foi então que o barulho voltou. Dessa vez, foi mais claro, mais insistente. Era um arranhão, sim, mas também algo mais. Como se alguém estivesse batendo fracamente na porta, tentando chamar atenção. Meu coração acelerou, e eu dei um passo para trás, sem conseguir tirar os olhos da porta. "Está ouvindo isso?" perguntei, minha voz tremendo. O Sr. André não respondeu, mas seus olhos escuros pareciam mais sombrios do que nunca. Afonso, por sua vez, deu um passo à frente, colocando-se entre eu e a porta. "Volte para a mesa." Mas eu não conseguia obedecer. O barulho continuou, mais forte agora. E eu jurei que ouvi uma voz sussurrando do outro lado da porta. Era baixa, quase imperceptível, mas parecia dizer algo como: "Me ajuda! Tem alguém lá!" Gritei, apontando para a porta. "Tem alguém preso lá dentro." O Sr. André finalmente se moveu, caminhando até mim com passos lentos e calculados. "Senhora, você está imaginando coisas", disse ele, tentando pegar a lanterna da minha mão. "É o vento, só o vento", mas eu não acreditava nele. O barulho era real, a voz era real. Alguém estava lá, e eu não podia simplesmente ignorar. "Abram a porta", exigi, minha voz ecoando pelo bar. "Abram agora!" Afonso deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma raiva contida. "Você não sabe no que está se metendo", disse ele, sua voz baixa e carregada de ameaça. Foi então que a luz da lanterna piscou, e por um momento, o bar ficou completamente escuro. Quando a luz voltou, eu vi algo que me fez congelar. A maçaneta da porta trancada estava se mexendo, como se alguém estivesse tentando abri-la por dentro. "Está vendo isso?" gritei, apontando para a porta. O Sr. André finalmente perdeu a calma. Ele agarrou minha mão com uma força surpreendente para um homem de sua idade. "Chega", disse ele, sua voz carregada de uma raiva que eu não tinha visto antes. "Você não tem ideia do que está fazendo." Eu me soltei de seu aperto e dei um passo para trás, mas não consegui tirar os olhos da porta. A maçaneta continuava se mexendo, e o barulho de arranhões ficava cada vez mais alto.
Era como se algo, ou alguém, estivesse desesperado para sair. Afonso finalmente agiu. Ele se aproximou da porta e deu um soco nela, fazendo o barulho parar por um momento. "Chega!" gritou ele, sua voz ecoando pelo bar. "Fique quieto." Eu olhei para ele, chocada. "Fique quieto?" Ele estava falando com quem? "Vamos", disse ele, puxando-me para longe da porta. "Você já causou problemas suficientes por hoje." Eu resisti, mas ele era mais forte do que parecia. Ele me levou de volta para a mesa perto do balcão, onde me fez sentar. "Fique aqui", ordenou ele, com uma voz que não admitia discussão. "E não se mexa." Eu não disse nada, mas minha mente estava a 1000 por hora. O que estava acontecendo? Quem, ou o que, estava atrás daquela porta? E por que o Sr. André e Afonso estavam tão determinados a mantê-la trancada? Enquanto a tempestade continuava lá fora, eu senti que estava mais perto da verdade do que nunca, mas ao mesmo tempo, eu não podia deixar de sentir que essa verdade era algo que eu não estava preparada para descobrir. O bar estava em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. O Sr. André e Afonso pareciam estar em alerta máximo, como se esperassem que eu fizesse algo impensável a qualquer momento. Eu me sentei à mesa, como ordenado, mas minha mente não parava de trabalhar. A porta trancada, os barulhos, a reação deles, tudo isso apontava para algo muito maior do que eu podia imaginar. Enquanto o Sr. André voltava para trás do balcão, Afonso ficou de guarda perto da porta trancada, seus olhos fixos em mim, como se eu fosse uma ameaça. A lanterna ainda estava na mesa, e eu a peguei, iluminando o ambiente ao meu redor. Foi então que percebi algo que não havia notado antes. Uma gaveta meio aberta embaixo do balcão, com papéis velhos saindo dela. Olhei para o Sr. André, que estava ocupado arrumando algo nas prateleiras, e então para Afonso, que ainda estava distraído com a porta. Era minha chance. Com movimentos lentos e cuidadosos, me inclinei para a frente e puxei a gaveta, tentando não fazer barulho. Dentro dela, havia um monte de papéis amarelados, fotos desbotadas e recortes de jornal. Meu coração acelerou quando peguei um dos recortes. Era de um jornal antigo, com a data de 20 anos atrás. A manchete chamou minha atenção imediatamente. Desaparecimentos misteriosos assustam região do interior de Minas Gerais. Minhas mãos tremiam enquanto lia o texto. O artigo falava sobre várias pessoas que haviam desaparecido na região nas últimas décadas, sem deixar vestígios. As vítimas eram viajantes, pessoas que passavam pela estrada e nunca mais eram vistas. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi uma foto que acompanhava o artigo. Uma imagem do bar onde eu estava, com o nome O Recanto, claramente visível na placa. E ao lado da porta, um homem mais jovem, mas inconfundivelmente, o Sr. André. "O que você está fazendo?" A voz do Sr. André soou como um trovão, e eu quase deixei o jornal cair. Ele estava atrás do balcão, seus olhos escuros fixos em mim, cheios de raiva e algo mais. Medo, talvez? Eu não sabia, mas não tinha tempo para pensar. Afonso também se aproximou, sua presença imponente aumentando a sensação de perigo. "Onde você achou isso?" perguntou o Sr. André, tentando pegar o jornal da minha mão. Eu me afastei, segurando o papel com força. "Isso é sobre você", disse eu, minha voz tremendo, mas determinada. "E sobre esse bar? O que aconteceu aqui?" O Sr. André não respondeu imediatamente. Ele olhou para Afonso, como se estivesse pedindo ajuda, e então suspirou, como se aceitasse que não havia mais como esconder a verdade. "Isso foi há muito tempo", disse ele. "Coisas que não têm nada a ver com você." "Coisas?", repeti indignada. "Pessoas desapareceram e você estava aqui. O que você fez com elas?" Afonso deu um passo à frente, mas o Sr. André levantou a mão pedindo que ele parasse. "Eu não fiz nada", disse ele, mas sua voz não era convincente. "Esse bar já foi um lugar diferente. Nem tudo o que aconteceu aqui foi culpa minha." "Então foi culpa de quem?", perguntei olhando para Afonso. O Sr. André não respondeu. Em vez disso, ele olhou para a porta trancada, e então para mim, como se estivesse ponderando algo. "Algumas histórias são melhor deixar no passado",
disse ele finalmente. Você não quer saber a verdade. Eu quero sim, gritei, minha voz ecoando pelo bar. Eu mereço saber. E as pessoas que desapareceram merecem justiça. Foi então que Afonso finalmente falou, sua voz grave e carregada de ameaça. Você não tem ideia do que está pedindo, disse ele, seus olhos fixos em mim. Se souber a verdade, você nunca mais vai sair daqui. Aquela frase me deixou gelada. Era uma ameaça clara, mas também uma confissão. Havia algo muito errado naquele lugar, e eu estava no meio disso. Olhei para o jornal novamente, e então para a porta trancada. A conexão era clara. O bar, os desaparecimentos, a porta, tudo estava ligado. Mas como? O que havia do outro lado daquela porta? E o que o Sr. André e Afonso estavam tentando esconder? Abram a porta, disse eu, minha voz mais firme agora. Abram agora, ou eu vou descobrir de qualquer jeito. O Sr. André e Afonso trocaram olhares, e então o Sr. André suspirou, como se aceitasse que não havia mais como evitar. Você quer a verdade? Perguntou ele, sua voz carregada de uma tristeza que eu não esperava. Então você vai ter, mas não diga que eu não avisei. Ele pegou um chaveiro que estava pendurado atrás do balcão e caminhou em direção à porta trancada. Afonso o seguiu, seus olhos ainda fixos em mim, como se estivesse me avisando para não seguir adiante. Mas eu não tinha escolha. Eu precisava saber. E enquanto o Sr. André abria a porta, eu senti que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O bar estava em silêncio, mas o som da chave girando na fechadura da porta trancada ecoou como um trovão. Meu coração batia tão forte que eu quase conseguia ouvi-lo. O Sr. André segurava a lanterna, sua mão tremendo levemente, enquanto Afonso ficava atrás dele, seus olhos fixos em mim, como se estivesse me avisando para não seguir adiante. Mas eu não podia voltar atrás. Eu precisava saber. A porta rangiu ao ser aberta, e um cheiro mofado e úmido invadiu o bar. O Sr. André iluminou as escadas que levavam ao porão, revelando degraus de madeira gastos e manchados. Você não precisa descer, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza que eu não esperava. Ainda há tempo de esquecer isso, tudo. Eu já disse que quero a verdade, respondi, tentando manter minha voz firme, apesar do medo que sentia. Ele suspirou, como se soubesse que não havia mais como me convencer, e começou a descer as escadas. Afonso o seguiu, e eu fui atrás, segurando a lanterna que havia pegado da mesa. Cada degrau rangia sob nossos pés, e o ar ficava mais frio e pesado à medida que descíamos. Quando chegamos ao porão, a lanterna iluminou um espaço apertado e cheio de entulho. Havia caixas velhas, móveis quebrados e ferramentas enferrujadas, espalhadas pelo chão. Mas o que mais chamou minha atenção foi o que estava nas paredes. Fotos. Dezenas de fotos, todas de pessoas diferentes, presas com alfinetes em um painel de cortiça. Algumas estavam desbotadas pelo tempo, outras pareciam mais recentes. E no centro do painel, uma palavra estava escrita com tinta vermelha. Punidos. O que é isso? Perguntei, minha voz tremendo. Quem são essas pessoas? O Sr. André não respondeu imediatamente. Ele olhou para as fotos como se estivesse revivendo memórias dolorosas, e então suspirou. Pessoas que cometeram crimes e nunca pagaram por eles. Crimes? Repeti confusa. O que você está dizendo? Foi então que Afonso falou, sua voz grave e carregada de raiva. Nem todo mundo que passa por aqui é inocente, disse, olhando para as fotos. Alguns são assassinos, estupradores, ladrões, pessoas que a justiça nunca pegou. E o que vocês fazem com eles? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. O Sr. André olhou para mim, seus olhos escuros, cheios de uma dor que eu não conseguia compreender. Nós damos a eles o que merecem, disse ele, sua voz firme agora. Justiça. Do jeito que a lei nunca fez. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Aquelas fotos,
aquelas pessoas, elas não haviam simplesmente desaparecido. Elas haviam sido punidas. E Pedro? Perguntei, lembrando do homem jovem que havia saído na tempestade. O que aconteceu com ele? O Sr. André e Afonso trocaram olhares, e então o Sr. André suspirou. Pedro era um de nós, disse ele. Mas ele não aguentou o peso do que fazemos. Ele tentou fugir, mas a tempestade... Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Pedro não havia saído para tomar ar. Ele havia tentado escapar, e a tempestade o havia pego. E eu? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Por que me trouxeram aqui? O Sr. André olhou para mim. Você não era para estar aqui, disse ele. Você era só mais uma viajante. Mas agora que sabe a verdade... Ele não terminou a frase, mas a ameaça estava clara. Eu senti um aperto no peito. Eu estava em perigo. Eu sabia demais. E olhando para as fotos na parede, eu sabia o que aconteceria comigo se eu não fizesse algo. Foi então que ouvi um barulho vindo do canto do porão. Era baixo, quase imperceptível, mas era real. Alguém, ou algo, estava lá. O que é isso? Perguntei, apontando para o canto escuro. O Sr. André e Afonso olharam para onde eu apontava, e então trocaram olhares preocupados. É melhor você ir, disse o Sr. André, sua voz carregada de urgência. Agora. Mas eu não consegui me mover. O barulho continuou, mais insistente agora. E então uma voz sussurrou, baixa e rouca. Me ajuda. Eu congelei. Era a mesma voz que eu havia ouvido antes, vindo da porta trancada. Alguém estava lá, preso, precisando de ajuda. Tem alguém lá, disse eu, minha voz tremendo. Vocês estão mantendo alguém preso. O Sr. André tentou me impedir, mas eu corri em direção ao canto, iluminando-o com a lanterna. O que eu vi me fez parar de respirar. Era uma cela pequena e suja, com barras de ferro enferrujadas, e dentro dela, um homem. Ele estava magro, sujo, com olhos cheios de desespero. Quando ele me viu, ele estendeu a mão, como se estivesse implorando por ajuda. Por favor, sussurrou ele, sua voz fraca e quebrada. Me tira daqui. Eu olhei para o Sr. André e Afonso, que estavam atrás de mim, seus rostos sombrios. O que vocês fizeram com ele? Perguntei, minha voz cheia de horror. O Sr. André não respondeu. Em vez disso, ele olhou para Afonso, que deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma determinação sombria. Ele é um assassino, disse Afonso, sua voz grave. Matou uma família inteira e nunca pagou. Por isso, nós só estamos fazendo o que a justiça deveria ter feito. Isso não é justiça, gritei, minha voz ecoando pelo porão. Isso é loucura. Foi então que o Sr. André agarrou meu braço, com uma força que eu não sabia que ele tinha. Você não entende, disse ele, sua voz carregada de raiva. Nós fazemos o que precisa ser feito. E agora, você também sabe demais. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Eu estava em perigo. Eu sabia demais. E olhando para a cela, para o homem preso, eu sabia que não podia deixar aquilo continuar. Eu vou denunciar vocês, disse eu, minha voz tremendo, mas determinada. Eu vou contar para todo mundo o que vocês estão fazendo aqui. André e Afonso trocaram olhares, e então o Sr. André suspirou, como se aceitasse o inevitável. Você não vai contar nada, disse ele, porque você não vai sair daqui. Foi então que Afonso deu um passo à frente, e eu percebi que estava em perigo real. Eu olhei para a cela, para o homem preso, e então para a lanterna na minha mão. Eu sabia que tinha que fazer algo. Eu sabia que tinha que escapar. A escuridão no porão era absoluta. Eu não conseguia ver nada, mas conseguia ouvir a respiração pesada do Sr. André e Afonso, e os gemidos baixos do homem preso na cela. Meu coração batia tão forte que eu temia que eles pudessem ouvir. Eu sabia que tinha que agir rápido, mas o medo me paralisava. Lúcia! A voz do Sr. André soou como um aviso na escuridão.
Não faça isso mais difícil do que já é. Eu não respondi. Em vez disso, me concentrei na lanterna que ainda segurava. Ela era minha única chance. Com movimentos lentos e cuidadosos, eu a levantei e a balancei com força, atingindo algo, ou alguém, próximo a mim. Ouvi um grunhido de dor e então passos apressados. "Pegue ela!" gritou Afonso, sua voz ecoando pelo porão. Virei e corri na direção oposta, tentando me orientar na escuridão. As escadas estavam em algum lugar à minha frente e eu sabia que tinha que alcançá-las. Mas antes que eu pudesse chegar lá, algo, ou alguém, me agarrou pelo braço. "Não tão rápido." A voz de Afonso soou perto do meu ouvido e eu senti seu hálito quente no meu rosto. Eu me debati, tentando me soltar, mas ele era muito forte. Foi então que lembrei da lanterna. Com um movimento rápido, eu a usei para golpear o rosto dele, ouvindo um baque surdo seguido por um gemido de dor. Ele soltou meu braço e eu aproveitei para correr novamente. Dessa vez, eu consegui encontrar as escadas. Subi os degraus o mais rápido que pude, meus pés escorregando na madeira úmida e podre. Quando cheguei ao topo, olhei para trás e vi o vulto de Afonso subindo atrás de mim, com o Sr. André logo atrás. "Não deixe ela escapar!" gritou o Sr. André, sua voz cheia de urgência. Eu corri em direção à porta do bar, mas ela estava trancada. Olhei ao redor, procurando por algo que pudesse usar para escapar, e então vi a janela. Era pequena, mas era minha única chance. Peguei uma cadeira e a joguei contra a janela, quebrando o vidro com um estrondo. "Pare!" A voz de Afonso soou atrás de mim, mas eu já estava subindo na mesa para alcançar a janela. Senti as mãos dele tentando me puxar para trás, mas eu me debati com todas as minhas forças, conseguindo me soltar e pular pela janela. Caí, no chão lá fora, sentindo a chuva fria e a lama encharcada sob meu corpo. Não tinha tempo para pensar. Eu me levantei e corri em direção ao meu carro, minhas mãos tremendo enquanto tentava abrir a porta. "Lúcia!" A voz do Sr. André soou atrás de mim, mas eu não olhei para trás. Entrei no carro e liguei o motor, acelerando o mais rápido que pude na estrada escorregadia. Olhei pelo retrovisor e vi os vultos do Sr. André e Afonso parados na frente do bar, observando minha fuga. Eles não tentaram me seguir, mas eu sabia que não estava segura ainda. Dirigi por vários quilômetros, até que a tempestade começou a diminuir e eu finalmente consegui sinal no celular. Liguei para a polícia, minha voz tremendo enquanto contava o que havia acontecido. Eles prometeram enviar uma equipe para o bar, mas eu sabia que não podia confiar apenas nisso. Enquanto esperava pela polícia, eu não conseguia parar de pensar no homem preso no porão. Ele precisava de ajuda, e eu não podia simplesmente deixá-lo, mas ao mesmo tempo, eu sabia que voltar sozinha seria suicídio. Foi então que decidi. Eu não podia deixar aquilo continuar. Eu tinha que fazer algo. Peguei o celular novamente e liguei para um amigo jornalista, contando tudo o que havia acontecido. Ele prometeu investigar e expor a história, mas eu sabia que isso levaria tempo. Enquanto isso, eu me sentei no carro, olhando para a estrada escura à minha frente. A tempestade havia passado, mas a sensação de perigo ainda estava lá. Eu sabia que o Sr. André e Afonso não iriam desistir tão fácil. Eles sabiam que eu sabia demais, e eu sabia que eles fariam de tudo para me silenciar, mas eu não iria desistir. Eu tinha visto o que eles estavam fazendo, e eu não podia deixar aquilo continuar. Eu tinha que contar a verdade, não importaria o custo. Depois de escapar do bar, dirigi até a cidade mais próxima, uma pequena vila chamada São Vicente, onde finalmente encontrei uma delegacia. Minhas mãos ainda tremiam quando entrei no prédio, e o policial atrás do balcão levantou as sobrancelhas, ao me ver encharcada e coberta de lama. "Preciso falar com alguém", disse eu, minha voz firme, apesar do medo que ainda sentia. "É urgente." Eles me levaram a uma sala, onde relatei tudo o que havia acontecido. O bar, o porão, as fotos, o homem preso e as ameaças do Sr. André e Afonso. Os policiais ouviram com atenção. Afinal,
Era uma história difícil de acreditar. Um bar à beira da estrada, justiça vigilante, desaparecimentos misteriosos. Mas eu tinha provas. O jornal antigo que havia pegado no bar e as fotos que tirei com o celular antes de fugir. Vamos mandar uma equipe para investigar, disse o delegado. Um homem de meia idade com olhos cansados, mas atentos. Mas por enquanto é melhor você ficar em um lugar seguro. Fiquei em um pequeno hotel na cidade, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do homem preso na cela. Seus olhos cheios de desespero. Eu sabia que não podia fazer mais nada por ele, pelo menos não diretamente. A partir daquele momento, o caso estava nas mãos das autoridades. No dia seguinte, a polícia partiu para o bar. Eu não fui com eles. Mas horas depois, recebi a notícia. O bar havia sido fechado e o porão estava vazio. Nenhum sinal do homem preso, nem do Sr. André ou Afonso. Eles haviam desaparecido, deixando para trás apenas as fotos e os restos de sua justiça sombria. Eles devem ter sido avisados, disse o delegado. Mas vamos continuar investigando. Não se preocupe. Mas eu me preocupava. Eles estavam soltos, e eu sabia que não iriam simplesmente esquecer o que eu havia feito. Decidi que não podia ficar por perto. Com a ajuda da polícia, me mudei para outro estado bem longe de Minas Gerais. Troquei de número, cortei contato com quase todo mundo e comecei uma nova vida. Mas eu nunca consegui esquecer. Sempre acompanhava o noticiário daquela região, esperando por alguma atualização sobre o caso. Passaram-se meses, e então anos, mas nunca houve nenhuma notícia concreta. O bar foi demolido e o caso acabou caindo no esquecimento, como tantos outros no interior do país. Às vezes, eu ainda sonho com aquele lugar, com o cheiro de café e madeira envelhecida, com o som da chuva batendo no telhado e com os olhos do homem preso na cela. Eu me pergunto o que aconteceu com ele, se ele conseguiu escapar ou se... Bem, eu prefiro não pensar nisso. Agora, vivo uma vida tranquila, mas sempre com um olho no retrovisor. Porque eu sei que em algum lugar lá fora, o Sr. André e Afonso ainda estão por aí. E eu sei que um dia, eles podem decidir que eu sei demais. Mas até lá, eu sigo em frente. Porque a verdade, não importa o quão dolorosa seja, sempre vale a pena ser contada.